Então o exemplo de Cristo foi a humildade, foi a redenção que Ele trouxe para o homem. Então, para que você possa entender, seguir o exemplo de Cristo é se humilhar, é não se moldar aos conceitos e preceitos desse mundo caído, mas sim olhar para o alto e com lágrimas nos olhos olhar para Deus e ver o que Ele fez por você com tanto amor, sabedoria e verdadeira convicção. Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui com mais um vídeo. E o tema do vídeo de hoje é exatamente o que você viu, aí no título, que é a importância de seguir o exemplo do Deus homem, ou o exemplo do Deus homem. Qual a importância? Qual é a importância de entender qual é esse exemplo? Qual é a importância de seguir o exemplo de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado na terra? O pão vivo que desceu do céu e se entregou por nós. Então, nesse vídeo, vou fazer o possível para que você possa entender o significado do exemplo de Jesus Cristo que foi nos dado, que foi nos entregue, para que você possa entender qual foi esse exemplo, qual a importância dele, o quão grandioso foi o que Jesus fez, se talvez você não tenha entendido. Então, os versículos e capítulos que nós vamos estar embasados da palavra será primeiramente Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, que é um texto muito utilizado aí nas igrejas, 1 João capítulo 5, versículo 20 e também 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 25. Então vamos começar com Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Se você quiser, acompanhe com a sua Bíblia ou somente me ouça. Então vai dizer bem assim: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então vamos entender profundamente o que esse texto diz e nos mostra que é tão profundo e importante esse texto, que se nós simplesmente lermos sem haver uma verdadeira reflexão da palavra, não há como entender de verdade a mensagem de Deus se não houver reflexão, se não houver rendimento e convicção de que o que está sendo dito aqui é verdade absoluta. Então vamos entender. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a palavra de Deus, é a verdade, e nós temos aqui a palavra de Deus em nossas mãos para ser lida e compreendida. Então vamos lá. O texto começa dizendo que a atitude de vocês quem? Vocês cristãos, a atitude de nós cristãos como servos de Deus, filhos de Deus, arrependidos, deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Que atitude? Que embora sendo Deus, então Jesus mesmo sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus. Que direitos? O direito de toda a criação, o direito de todo o universo, o direito de possuir toda a adoração, de receber toda a glória, de receber toda a honra, mas esvaziou-se a si mesmo. Então ele abriu mão de toda essa honra de ficar lá no alto sublime trono que ele estava, para se tornar um simples homem, se tornar um homem.
Então Jesus se tornou um homem como nosso pecador. Não, Jesus é o próprio Deus que se encarnou, que se tornou ser humano. Jesus é o Filho de Deus. Então Deus se tornou homem. Ele não se apegou aos seus direitos de Deus, mas se humilhou, se tornando servo, se tornando obediente. Aquele que merece ser servido, serviu. Aquele que merece honra, que merece glória, ele entregou honra. Ele demonstrou que glória somente é dada a Deus, ou seja, a Ele mesmo. Mas Ele demonstrou ao ser humano que antes estava oculta, que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é se entregar para Deus, é se entregar perante Ele, se arrependendo, buscando mudança de vida, mudança de mente, de coração. Então, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Então Deus, aquele Deus invisível, tornou-se tangível, tornou-se material. Deus que era imaterial se tornou um ser material. Aquele que era imaterial se tornou material. Então ele se tornou homem. Deus, sendo puro, santo e poderoso, se propôs a entrar no ventre de Maria, O seu espírito foi sobre Maria, ele foi gerado. A misericórdia de Deus é tão absoluta nisso, porque o ser todo-poderoso do universo, sem pecado algum, se propôs a ser gerado dentro da própria lei, do próprio sistema físico e biológico que ele criou, desenvolveu para que a vida seja gerada. Então ele se tornou ser humano no ventre de uma mulher, de forma sobrenatural, não com envolvimento carnal, e se deixou ser gerado no ventre de uma moça pecadora, e viveu no meio de homens pecadores que o rejeitaram, e mesmo assim se humilhou e se entregou por nós, e se humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até morte e morte de cruz. Então Jesus nasceu, se tornou um bebê, nasceu numa manjedoura, numa situação difícil de pobreza, em meio aos animais, em meio a um mundo trevoso. Nasce a luz do mundo, e Jesus, próprio Deus, se permitiu ser cuidado, amamentado. Verdades espirituais que é preciso ser guardado. Meu pai, graças a Deus aqui, meu pai físico aqui, ele sempre prezou em ensinar essa verdadeira palavra, essa verdadeira mensagem que precisa ser pregada nas igrejas, e que hoje eu estou aqui trazendo a vocês algo que ele me repetiu e repete por anos, que as pessoas estão esquecendo para colocar o dinheiro, para colocar fama, para colocar poder, para colocar coisas no lugar, sendo que o bem mais precioso que temos é a salvação que o Todo-Poderoso nos entregou de graça, através da sua graça, por meio da fé que temos nele, por meio das obras que ele realizou, que ele fez em nossas vidas. Então que você possa abandonar todo esse orgulho que você tem, toda essa mentira que o diabo tenta colocar no seu coração, de que as coisas que nós podemos ter nessa terra, não, isso não importa. O que importa são as coisas que Deus preparou para nós. O que importa é ter intimidade com Deus, é adorar ao Senhor verdadeiramente em espírito e verdade, que é o que Ele procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então vai continuar o texto dizendo: contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. Então Jesus, como ele se humilhou, como ele se diminuiu, foi obediente, se propôs a obedecer os seus pais, a obedecer a lei da sua época, a fazer completamente o que Deus planejou para o homem. Ele mesmo, o próprio Deus, fez tudo. Ele realizou completamente a lei 100%, não quebrou nenhum dos 10 mandamentos, não quebrou nenhum dos mandamentos de Deus, nenhum, nada. E o mais impressionante é que ele foi o Cordeiro. Jesus não precisou fazer nenhum sacrifício
que na época você recebia o perdão dos seus pecados entregando sacrifício. Jesus, imagina aqueles sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos verem ali, todos os dias milhares de pessoas indo se entregar, indo ali entregar cordeiro, entregando novilha, entregando pássaro, entregando tudo, matando, se arrependendo, tentando ter contato com Deus, sendo pecadores, e ali ter que vir um homem e aspergir sangue nas pessoas, ter que fazer todo um ritual. E esses sacerdotes ficavam indignados porque Jesus Cristo nunca precisou ir lá confessar os seus pecados. Jesus nunca precisou ir lá entregar um cordeiro para ser imolado. Jesus nunca teve que fazer isso. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqueles sacerdotes ali daquela época, vendendo, transformando a casa de Deus em um negócio, não viram o Filho de Deus fazendo um único sacrifício, não viram o Filho de Deus confessando seus pecados. Por quê? Porque Ele não tinha pecado, porque Ele não tinha mancha, porque Jesus é imaculado, e mesmo assim Ele se fez pobre, Ele se fez humilde, Ele se fez obediente, morreu por você, por mim, por toda a humanidade, para que as pessoas que tiverem fé no seu nome, somente nele, sejam salvas, sejam transformadas e mexidas, movidas pelo seu Espírito Santo. E aqueles homens que não entenderam Jesus, o Todo-Poderoso, hoje em dia esses homens são os religiosos, hoje em dia as pessoas que torceram contra o ministério de Jesus Cristo são hoje os ateus, são hoje os apóstatas, são aqueles que buscam viver o seu próprio prazer. Então o exemplo de Cristo foi a humildade, foi a redenção que Ele trouxe para o homem. Então, para que você possa entender, seguir o exemplo de Cristo é se humilhar, é não se moldar aos conceitos e preceitos desse mundo caído, mas sim olhar para o alto e com lágrimas nos olhos olhar para Deus e ver o que Ele fez por você com tanto amor, sabedoria e verdadeira convicção, poder, amor. E os anjos verem o Todo-Poderoso descer do céu se tornando homem é algo que o universo jamais imaginou. Jesus se tornou ser humano. O próprio Deus se tornou ser humano. Jesus, Yeshua. E Ele, o Filho de Deus que morreu numa cruz, ressuscitou para pagar os nossos pecados. E Ele hoje está sentado à direita de Deus Pai. E deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que possa habitar em nosso coração, para que possa nos moldar, para que possa nos, redimir. Então o exemplo que você deve seguir de Jesus é o exemplo de humildade. Às vezes, tantas vezes nós somos egoístas, não conseguimos muitas vezes ceder uma barra de chocolate, não conseguimos ceder tantas coisas. Simplesmente nosso pai pede: filho, varre a casa, e nós fazemos reclamando, murmurando. Às vezes, simplesmente Deus pede para que façamos uma pequena obra, que é, ajudar uma pessoa com um simples dinheiro, e nós ficamos com rancor, nós não conseguimos perdoar. Pois siga o exemplo de Cristo, perdoe, se entregue, sirva o próximo, seja obediente, tenha noção dos seus pecados. Eu sou um grande pecador fraco e falho aqui, e digo aqui no canal, porque quem deve ser adorado é Cristo Jesus, e não o Otávio que está pregando aqui a mensagem de Deus, porque eu não sou nada, o meu coração também maquina o mal, a minha mente também é pecadora. Se eu não vigiar, eu vou andar somente no lodo, somente na lama. É preciso o tempo todo buscar redenção e santificação, porque nós somos falhos e pecadores, e não somos dignos do céu. Mas Jesus nos entrega esse presente simplesmente quando nós nos rendemos. E para que fique claro, no vídeo passado eu falei sobre os 10 mandamentos, eu disse que não valem. Eu quis dizer que os 10 mandamentos não valem pela antiga aliança, mas pela nova aliança que foi trazida por Cristo. Então eles são válidos pela nova aliança de Jesus. E o sábado é cumprido em Jesus. O sábado era uma alusão para Cristo, que hoje é o nosso descanso, que hoje é a nossa redenção, que hoje é o Todo-Poderoso. Na verdade, que sempre foi o Todo-Poderoso, Mas que hoje nós podemos entender e compreender melhor isso. O
sábado era uma alusão, um dia para adorar, mas todos os dias nós podemos descansar e adorar Jesus, o Todo-Poderoso, simplesmente nos rendendo. Agora vamos para 1 João 5,20. 1 João 5,20 vai dizer: e sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e a encontrar o verdadeiro Deus. Então antes era algo meio oculto, meio incompreendido pelos homens, mas a partir do momento que Deus se entrega e vem e aparece de forma palpável, de forma aparente e material, tangível, todos podem ver. E foi algo que foi marcado, sabe, foi um evento espiritual absoluto e absurdo, Deus se tornando homem. Foi um evento histórico e comprovado, mostrado ali para os incrédulos. E agora estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro, e Ele é a vida eterna. Então Jesus é a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Guarde essas verdades espirituais na sua mente, no seu coração. Tenha essa consciência para que Ele possa moldar você. E por fim, vamos ver 1 Pedro 2, 21 ao 25. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 25. Para isso, vocês foram chamados, pois Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Sigam em seus passos. Ele nunca pecou, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças. Deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa. Pois em seus ferimentos, os seus ferimentos curaram os nossos. Tal como ovelhas, vocês vaguearam longe de Deus, mas agora voltaram para o seu pastor, o guardião das suas almas. Então que possa ficar claro aqui o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus fez isso por amor, por misericórdia, por bondade, porque Ele busca adotar filhos verdadeiros. E agora que Ele nos adota por meio da fé, o que é preciso fazer? É preciso negar-se a si mesmo. É preciso tomar posse do que Deus entregou para você, do seu ministério, do seu chamado, e buscar redenção todos os dias, santificação pouco a pouco, reconhecendo os pecados, os erros que nós tomamos e tentando tomar caminhos diferentes, permitir que Deus guie nossos passos. Imagine como se você fosse um bebê e vem o seu pai, ou imagine um bebê e vem o pai, e como se ele segurasse a perninha do bebê, e cada passo que ele fosse dando, o pai fosse guiando ali a perninha do bebê, que é tão pequenininha e tão fácil de guiar, sabe? Mas quando o bebê começa a espernear, quando o bebê começa a tentar sair, quando o bebê começa a tentar bater no pai, não dá certo. Aí o pai precisa permitir que o filho siga o seu caminho para que depois retorne. Então, não se torne um filho pródigo. E se você é um filho pródigo, ainda dá tempo de você voltar. Se você é a ovelha perdida, Deus está atrás de você. Se você é a dracma perdida, Deus está atrás de você. Não permita que as coisas, que a vanglória, que a mentira desse mundo tire você do eixo. Mas que Deus venha sempre estar segurando as suas perninhas de bebê pequenas. Porque nós não somos nada perante Deus. Nós somos simples bebês, simples criaturas que não sabem nada, que precisam todos os dias se arrepender, porque nós não merecemos a redenção que Ele nos oferece através da graça.
A graça não é poder viver pecando o tempo todo sem se arrepender, tendo noção de que eu posso pecar porque eu sou salvo. Não. Jesus nos salva pela graça, porque quando nós temos fé em Jesus, nós temos fé nos seus mandamentos e nós estamos dispostos a praticá-los. E praticar os mandamentos de Cristo é buscar viver uma vida nova, diferente da que nós vivemos quando estamos sem Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus possa mover a sua vida e transformar a sua situação. Então, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Que você possa ter entendido verdadeiramente quem é o Deus Todo-Poderoso, Deus Homem. Que você possa refletir, que você possa pensar e buscar sair diferente desse vídeo. Sair com essa mensagem guardada na sua mente, no seu coração. Use ela no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, nas coisas que você faz antes de dormir, nas suas orações, porque Deus está contigo. Agora cabe a você permitir que Ele haja em você. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva no canal, por favor, ative o sininho para receber as notificações, deixe um like que ajuda muito. E, enfim, Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.